Glória a Deus. Pode tomar o seu assento, em nome de Jesus. Desde já quero externar aqui o meu carinho, tanto meu, da Beatriz, da pastora Luana. Diante de todos esses cuidados, nós não vamos poder abraçar ninguém, mas sintam-se abraçados, recebam o nosso amor, o nosso carinho, e que possamos a cada dia termos esse entendimento, fazermos renúncias para vivermos os propósitos de Deus. É difícil, a gente deixa a família, amigos, a igreja. Está aqui o meu sogro, a minha sogra. Eu acho que a minha irmã e meu cunhado devem estar por aí também. Não vi eles ainda. São quase 12 anos de integrado, 13 anos e meio na Mais de Cristo, ao lado de um líder, de amigos, pastor Júnior, pastora Vitória. E os tenho como se fosse da minha família, meus irmãos, sempre tratando com respeito e carinho. E na verdade eu passava mais tempo com eles do que em casa. E não que estou triste, não é isso, mas todos nós sabemos que é difícil ficar longe das pessoas que a gente ama. A gente sabe disso. Só que esse é o preço que um pastor paga, ficar longe de amigos e parentes. Mas nós temos certeza de um tempo muito especial. Quando a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, eu sei que chegou o tempo de um romper de Deus sobre aquele lugar. Eu não estou indo sozinho. As orações de vocês, as intercessões de vocês estão indo comigo, com a pastora Luana, que só tenho que agradecer, sempre me apoiando. 99% do meu ministério é ela, sempre com suas palavras, com suas orações. Ela e a Beatriz são uma inspiração para mim. Nós amamos muito vocês. Orem por nós, intercedam por nós, pela igreja lá, para que Deus esteja colocando as pessoas certas do nosso lado. Eu já sei que tudo está preparado e que no dia a dia, no processo, Deus estará se manifestando. Amém? Feche os seus olhos neste momento. Pai, obrigado porque nós estamos reunidos como igreja na Tua casa. Como é bom adorarmos o Teu nome, entoarmos louvores ao Rei dos Reis, Senhores dos Senhores, ao nosso Jesus Cristo. Nós amamos a Tua presença mais do que tudo. É ela quem tem nos sustentado. É ela, ó Deus, quem tem dado a cada um de nós o alimento de cada dia. Por isso que nós estamos aqui. Estamos aqui porque nós queremos ouvir a Tua voz. Queremos ouvir aquilo que está no Teu coração. Por isso, Espírito Santo, usa-me de uma forma especial. Que não sejam palavras do meu coração, da minha mente, mas que sejam palavras que estejam no Teu coração, para cada um dos Teus filhos e filhas que aqui estão, que precisam de uma direção, de uma resposta, que precisam de um renovo. Fala conosco, que eu venha desaparecer e que o Senhor venha aparecer, e que em tudo o nome de Jesus Cristo ele venha a ser glorificado. É o que eu te peço em oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém. Eu quero estar ministrando hoje sobre esperança em meio à crise. E quando se fala de esperança em meio à crise,
eu quero falar de um profeta que viveu em um contexto muito difícil, muito complexo. Eu quero falar sobre o profeta Abacuque. O profeta Abacuque, cujo nome significa braço, foi um profeta que viveu por volta do ano 600 antes de Cristo, em um período crítico da história de Judá, durante o reinado de um rei ímpio chamado Jeoaquim, que sucedeu algum tempo Josias no cenário nacional. O período de Abacuque era um cenário de profunda crise moral e espiritual. A nação estava mergulhada em uma crise generalizada. Havia violência, corrupção por toda parte. Talvez por isso o livro do profeta Abacuque fala tanto conosco nos dias de hoje. No cenário internacional surgia um império babilônico comandado por um rei muito conhecido e poderoso chamado Nabucodonosor. Nabucodonosor vinha como uma avalanche conquistando terras e reinos. Ele já havia conquistado a Síria, que foi o império responsável pela destruição do reino do norte. Abacuque agora estava vendo Nabucodonosor se aproximar da sua terra, do seu povo. Nabucodonosor estava para conquistar Egito, o Egito depois de conquistar a Síria, o segundo maior império naquela época. Os egípcios já estavam caindo para Nabucodonosor. Esse era o cenário mundial, e é nessa situação que Abacuque escreve o seu livro, esse livro, vendo sua nação sendo abalada por um terremoto moral, espiritual e político. É nesse cenário de crise e incerteza que Nabucodonosor ele se encontra. O livro de Nabucodonosor ele tem uma característica muito interessante. É um livro curto, um livro que, embora seja profético, como diz o versículo 1, não é um livro que se dirige à nação de Israel. Abacuque não dirige a sua profecia nem a Israel e nem aos caldeus, aos babilônicos. Era uma palavra dirigida ao seu próprio Deus. É assim que começa o livro de Abacuque. Ele começa com uma reclamação. O profeta ele se dirige a Deus diante de uma indagação e reclamando do contexto que ele estava vivendo. Abacuque começa a falar o seguinte, no versículo 2 do capítulo 1. As palavras de Abacuque deixam claro como o profeta se encontrava profundamente perturbado com o que ele via todos os dias, o que ele estava presenciando todos os dias da sua história. O senso de justiça do profeta já tinha ultrapassado os limites. Ele estava numa verdadeira crise e verdadeiramente perturbado. O texto deixa muito claro o que estava incomodando o profeta. A fala de violência, opressão dos ricos sobre os pobres. Havia injustiça social de todas as formas. E isso trazia uma angústia sobre o coração de Abacuque. Os ricos eles compravam a justiça. Eles não temiam nenhum tipo de punição. E isso angustiava muito Abacuque. O verso 2 nos dá uma ideia muito clara quando o profeta diz assim: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? O profeta ele não está mais apenas orando, não está mais apenas clamando, agora ele está gritando. E a palavra gritar aqui expressa uma alma perturbada, uma alma angustiada.
O profeta não está orando: Senhor, se for da tua vontade, será que o Senhor pode dar um jeito nesta nação? O profeta não está mais nessa fase. Ele está falando com Deus à base de gritos. E esses gritos são por causa da angústia que está dentro de si. Porque a sua alma, ela não consegue mais expressar outra coisa a não ser gritar. É um clamor vindo de um coração profundamente angustiado. Mas se nós olharmos com detalhe este texto, nós vamos ver que na verdade não era a violência, a opressão, a injustiça o motivo principal da angústia do profeta Abacuque. Havia um problema, havia um outro problema que angustiava ainda mais a alma do profeta. E o que era, pastor Fabrício? O silêncio de Deus. E isso é o que muitas vezes nos deixa aflitos, nos deixa angustiados. Por mais que ele clamasse, a violência continuava, a injustiça continuava, a opressão ela não cessava, ela continuava. E quem já experimentou o silêncio de Deus diante de um clamor insistente, sabe o que o profeta estava passando. Quem atravessava uma dificuldade por muito tempo, quem atravessa uma dificuldade por muito tempo, clama, faz propósito com Deus, e parece que o Senhor não responde. Parece que a dificuldade ela cresce, e nós queremos ver Deus fazer, nós queremos ver Deus falar, nós queremos uma resposta de Deus. E com o tempo as nossas palavras, quando nós não ouvimos a voz de Deus e só há o silêncio do Senhor, começam a vir as lágrimas. E as lágrimas elas começam a se transformar em gritos. Quando você não tem mais palavras para expressar o que está no seu coração, e parece que aquilo ali não move Deus, é um sentimento muito parecido com esse que Abacuque estava sentindo e estava experimentando diante de toda aquela história e todo o contexto. E quem sabe é este momento que você está vivendo. O seu coração está apertado, seu coração está angustiado, algo muito importante na sua vida foi abalado. Você tem sido pressionado de diversas maneiras, de diversas formas, e você tem falado: pastor, eu tenho clamado, eu tenho orado, eu tenho buscado a Deus, eu tenho me colocado diante do Senhor, eu tenho feito propósitos com Deus, eu tenho acordado na madrugada, eu tenho orado incessantemente, e parece que Deus está indiferente a tudo isso que está acontecendo. É difícil quando nós clamamos, buscamos e falamos com Deus, e a impressão que nós temos é que o nosso clamor não tem tocado o coração de Deus. Mas deixa eu te falar algo aqui. Deus pode ter ficado em silêncio até agora, mas o meu silêncio, o silêncio do Senhor, ele não é para sempre. Você pode ter a certeza de que virá a resposta de Deus para a sua vida. No momento certo, Deus irá se manifestar, e aquilo que você tem colocado diante dele, Deus vai fazer. Porque Jeremias fala algo muito poderoso no capítulo 29, versículo de número 13 e 14, ele diz assim: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração.
e eu serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que a sorte de vocês sejam mudadas. O nosso Deus é maravilhoso. Deus, Ele espera ser encontrado por você nesses dias, e virá uma resposta de Deus ao seu clamor. O seu clamor nunca será em vão. As suas lágrimas, creiam, estão sendo recolhidas e apresentadas diante do Senhor. Quando você clama com sinceridade, e era isso que o profeta estava fazendo, preste atenção, na oração do profeta não era uma oração bonita, não era uma oração que citava textos bíblicos. A oração do profeta era uma oração de reclamação, mas era uma oração sincera ao Deus Todo-Poderoso. E você vê que essa oração, onde ele reclama, Deus não repreende ele, porque ele estava clamando de uma maneira certa, com o sentimento certo. E melhor, querido, é clamar ao Senhor, muitas vezes com uma insatisfação, do que cairmos num ambiente de murmuração e perdermos o foco. Porque quando eu caio num ambiente de murmuração, eu começo a me distanciar daquilo que Deus está fazendo, e eu posso perder o que Deus tem para a minha vida e para a minha história. O caminho não é murmurar. O caminho não é, querido, muitas vezes tomarmos a postura: não, eu não vou mais à igreja, eu não quero mais saber disso. Esse não é o caminho. O caminho é, nesse contexto e nesse processo, você cada vez mais se aproximar do Senhor, porque Deus, Ele está te preparando para algo incrível, para algo sobrenatural. Algumas pessoas entenderam. Deus, Ele compreende um coração sincero. Deus compreende um coração que questiona, um coração que às vezes expressa uma revolta, mas que expressa em oração e não expressa na murmuração. Deus, por que o Senhor não faz? Porque eu creio que o Senhor pode fazer. Quem disse que nós devemos aceitar uma crise e ficar calado? Não. É normal do ser humano ter um questionamento. Quem disse que ter fé significa ser conformado diante de uma dor? Expressar às pessoas que está tudo bem e achar que isso é fé, porque eu não reclamo. Eu acho que Deus prefere um crente que chega diante dele com sinceridade e que expressa a sua dor, expressa a sua angústia. Deus, Ele prefere isso. Agora, alguém que mantém a aparência, que continua rindo, louvando, continua vindo à igreja, mas por dentro a fé está desmoronando. Vamos dizer, eu entrei num processo de rotina, só que eu estou perdendo a minha fé. Por quê? Porque eu estou me conformando com a situação. Não, eu nasci para isso mesmo, é isso que Deus tem para a minha vida, e eu vou me submeter a isso. O crente jamais se submete ao contexto que ele está vivendo, à adversidade que ele está vivendo, à tempestade que ele está vivendo. Não, nós nos submetemos à palavra de Deus, não à situação.
porque quem me guia é o Senhor, quem me guarda é o Senhor, quem está no controle da minha história é o Senhor. Então eu não me submeto ao contexto daquilo que eu estou vivendo no momento, mas a palavra do meu Deus, a palavra do meu Senhor. Deus, Ele quer ouvir o seu grito. Se você olhar, Deus, Ele não repreendeu o profeta, ao contrário, Deus responde ao profeta, e a resposta vem no versículo de número 6, 7, 8 e 9 do capítulo 1, diz assim: pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Os seus cavaleiros se espalham por toda a terra. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como a águia que se precipita para devorar. Eles todos vêm para fazer violência, estão determinados a seguir em frente, reúnem os cativos como se ajunta a areia. Olha que algo interessante. Abacuque clama por justiça, ele clama por um juízo, e Deus responde dizendo: eu concordo, essa nação injusta, essa nação ímpia precisa de um juízo, e eu estou trazendo juízo, eu estou trazendo os babilônicos, eu estou incitando Nabucodonosor, e ele está vindo com seus cavalos, que são como leopardo, que são como lobos ferozes. Os seus cavaleiros são como águias que apressam para devorar. Só havia um problema na resposta de Deus. A resposta de Deus não era a resposta que o profeta queria ouvir. Meu Deus, sabe quando você quer ouvir algo de Deus e vem algo totalmente fora daquilo que você pensa, que você imagina? Porque todos nós somos assim, nós clamamos por algo, só que ao mesmo tempo que nós estamos clamando, nós já estamos desenhando como vai acontecer. Sim ou não? Ou só eu que sou assim? Amém? Você desenha. Você que está clamando por uma esposa, você começa a desenhar. E você não desenha de qualquer forma. Você desenha a esposa mais linda do mundo. Mas pastor Fabrício, se tu olhar para mim é meio difícil. Linda, é só você olhar para minha esposa e para mim, querido. Olha lá, olha só o que Deus faz. É milagre. Até o ateu começa a crer, dobra o joelho, aceita Jesus na hora. Então você começa a desenhar, e você cria aquela expectativa diante daquele desenho que você faz, e Deus fala totalmente ao contrário. Abacuque, que ele queria que Deus resolvesse aquela crise internamente. A oração do profeta era uma oração de alguém que dizia: Deus, converte o coração dos ricos, faz com que os juízes e magistrados se transformem em pessoas justas. Senhor, levanta um outro Josias. Só que Deus, ele vem com uma solução diferente daquela que o profeta esperava. Nós temos o direito de clamar a Deus ou questionar a Deus, mas a fé que questiona é a fé que tem que receber a resposta que vem de Deus, e às vezes é diferente daquela que a gente espera. Eu vou repetir, grava isso no seu coração. A mesma fé que questiona é a fé que tem que receber a resposta que vem de Deus, e às vezes é diferente daquela que a gente espera. Ou será que Deus vai responder sempre o que eu quero, da forma que eu quero, no tempo que eu determino? Senhor, eu vou dar para o Senhor até segunda-feira, meio-dia. Se o Senhor não fazer, não vai acontecer nada. Não, eu vou ficar, Senhor, beiçudinho,
magoadinho. Não. A resposta de Deus, ela é soberana. Clamar em alta voz nem sempre expressa um coração com fé. Às vezes clamar expressa apenas que eu estou desesperado. Às vezes gritar diz apenas o que eu acho que Deus, Ele é a única solução. A fé é provada realmente quando eu sou capaz de aceitar a resposta que vem de Deus, seja ela qual for. Só quem questiona tem a tendência de continuar buscando e indagando a Deus. No versículo 13, aí vem o segundo questionamento de Abacuque diante da resposta de Deus. E ele diz assim: tu és tão puro de olhos que não pode suportar o mal nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Agora a angústia dele é uma angústia maior ainda, porque a resposta de Deus veio diferente daquilo que ele pensava. Porque Deus estava levantando um povo ímpio para castigar o seu povo. Olha a situação. Abacuque está clamando por justiça. Abacuque está clamando para Deus tratar com esse povo iníquo, com esse povo que vai contra a palavra dele. E Deus está usando esse povo ímpio para oprimir o seu próprio povo. Talvez Abacuque, diante de tudo isso, ele começa a pensar: é melhor o silêncio de Deus. Só que quando nós compreendemos a palavra de Deus, Isaías capítulo 55, versículo de número 8, número 9, diz assim: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os caminhos de todos vocês. Os meus pensamentos, eles são mais altos que os pensamentos de vocês. Os pensamentos de Deus são mais elevados do que o nosso. Por isso que Deus vai além daquilo que nós pensamos, daquilo que imaginamos. Muitas vezes até insistimos em algo que Deus não está ali, Deus não quer te dar, porque Deus tem algo melhor. E nós temos que compreender isso aí, porque no meio do clamor, no meio do processo, Deus está te moldando. No meio do processo, Deus está te ensinando. Só que o ser humano, parece que ele não foi criado para viver no meio de um contexto de crise, de dificuldade, porque ele quer se livrar daquilo ali. Não é assim? Quando você vê uma discórdia em um casamento, quais são as primeiras palavras que vêm de uma pessoa que não conhece a Jesus? O melhor é separar. Porque a pessoa quer se livrar, pastor André, daquela situação de discórdia, de confusão. Ela quer se livrar daquilo ali, ela acha que aquilo ali é melhor para ela, e na verdade ela está levando uma marca. Por quê? Porque o ser humano, ele não suporta viver em um ambiente de crise. Mas quando nós olhamos aqui e Abacuque, ele se dá conta que não vai conseguir entender porque Deus está fazendo daquela maneira, porque Deus está julgando o seu povo daquele jeito. Então Abacuque faz o que todos nós devemos fazer em uma situação como essa. No capítulo 2, Abacuque ele muda de tática. No capítulo 2 ele está diferente. Abacuque para de questionar, ele para de reclamar, e Abacuque silencia, e pela primeira vez ele se afasta do povo.
no capítulo 2, versículo de número 1, ele diz assim: estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Que coisa tremenda. Ele começou a entender, ele começou a compreender o que? Eu vou me retirar do meio desse povo. O que ele está falando? Eu vou tirar os meus olhos do contexto que eu estou vivendo, daquilo que eu estou presenciando, e vou me colocar diante do meu Deus, do Deus que tem o socorro, que tem a resposta, que tem o que eu preciso. A sua palavra diz que Ele é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. Nós temos que aprender a orar, nós temos que aprender a nos colocarmos diante de Deus em todos os momentos. Não existe um outro caminho, não existe uma outra maneira, não existe um jeitinho brasileiro, querido. Foi Deus que escreveu a minha e a sua história. Em momentos de adversidade, aonde que eu vou me colocar? Aos pés dEle, clamando a Ele, porque é Ele quem vai me dar a direção, é Ele quem tem a resposta, é Ele. Não existe. E muitas vezes quando nós queremos dar uma ajudinha para Deus, você complica mais ainda. E deixa eu falar algo para você: nos momentos de incertezas, você tem que ter somente uma atitude. Qual é a atitude, pastor Fabrício? O templo. É onde você se alimenta, é onde Deus tem se manifestado. Querido, não cai num contexto de que eu sou igreja, eu me alimento em casa. E nós não somos igreja sozinhos, não existe isso. Todas as pessoas que entraram por esse caminho se afastaram do Senhor. Nos piores momentos da minha vida de indagação com o Senhor, eu fui renovado no templo, com pessoas que estavam aqui para me ajudar. Então você jamais pode negociar esse princípio. Quantas palavras têm sido liberadas deste púlpito, deste altar, e são palavras que têm vindo de Deus, e Deus tem se manifestado. Aí vem a segunda resposta de Deus. Deus responde. Abacuque sobre uma torre, sobre um lugar de abrigo, ele aguarda, e ele vai falar com Deus, e Deus fala com ele. No versículo de número 2, 3 e 4 do capítulo 2, o Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passar correndo, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim, não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. A resposta de Deus aqui está bem clara. Deus está falando: eu estou no controle, no tempo certo o juízo virá sobre Nabucodonosor. E agora o profeta começa a entender o que Deus estava falando com ele. O que Deus estava falando com o profeta? Estava: ei filho, eu estou no controle. A situação na ótica humana parece que tudo está perdido, mas tudo tem acontecido com a minha permissão. É eu que estou fazendo isso. Aquieta o teu coração, porque o meu juízo virá sobre a nação dos caldeus, ela virá sobre toda esta terra. Nós costumamos a discernir o ambiente de maneira totalmente diferente de Deus. O que parece ser feio para Deus, o que parece ser feio para nós, para Deus está tudo lindo, está tudo perfeito. Você está chorando, Deus está lá tranquilo. Você está assim: Senhor,
eu não aguento mais, eu acho que essa luta veio para tirar a minha vida, eu vou morrer, acabou as minhas forças. O Senhor está lá assim: fica tranquilo, que sou eu quem te sustento. O segundo ponto importante da resposta de Deus, ela é tão impressionante quanto simples. A resposta de Deus para Abacuque não fala de vitória. A resposta de Deus para Abacuque não fala do fim da crise. A resposta de Deus, ela está focada naquilo que é mais importante para a nossa vida aqui nessa terra. A resposta de Deus está focada na fé. O justo, ele viverá pela fé. Deus está falando algo tremendo aqui. O juízo virá sim, mas o justo pode ficar tranquilo, porque Deus faz a diferença entre o ímpio e o justo, entre o bode e a ovelha, entre o joio e o trigo. Deus está dizendo: Abacuque, está vindo juízo sobre esta nação, mas eu não estou apenas no controle de tudo, mas também de cada vida. Eu tenho que correr aqui. E essa palavra, o justo viverá pela fé, ela se tornou uma das palavras mais poderosas da Bíblia. O Novo Testamento cita 3 vezes essa palavra. A expressão se tornou a base teológica do apóstolo Paulo. Essa expressão se tornou a base da reforma protestante. O justo, ele viverá pela fé. O justo, ele não viverá pela bênção. O justo, ele não vive pelo que ele recebe. O justo, ele não vive pelo que ele vê. Porque se a fé do justo estiver baseada naquilo que ele vê, quando ele bater o carro, ele bate a sua fé. Quando ele perder o emprego, ele perde a sua fé. A fé do justo não está em circunstâncias. Jamais. A nossa fé está no Senhor. Nele nós nos tornamos inabaláveis, quando temos esse entendimento. No capítulo 3, a resposta de Deus gera um novo Abacuque. O Abacuque do capítulo 3 é bem diferente do Abacuque do capítulo 1. Aqui no capítulo 3, Abacuque não está reclamando, Abacuque não está questionando, Abacuque não está procurando entender. Sabe o que é que Abacuque ele se torna no capítulo 3? O capítulo 3 se torna um salmo, um hino, um louvor. É uma profecia composta em versos. A primeira fase de Abacuque era a fase de questionamento. Agora Abacuque não questiona. Abacuque passa da fase do questionamento. Abacuque agora é capaz de adorar em meio aos problemas. Agora vemos que o que está em jogo não era a destruição nem a violência. O que está em jogo na vida do profeta não era o que ele estava vendo com os seus olhos. Não era a corrupção, a injustiça, porque isso sempre existiu. Os dias de Abacuque não são diferentes dos nossos. O nosso problema não é uma questão de situação econômica. O nosso desafio não é quem está no poder político, não é o que se anuncia no cenário mundial. Todo problema para nós é uma questão de fé. Nesse mundo sempre teremos aflições, mas sabe qual é a vitória que vence o mundo? Você sabe? Fala mais alto. A nossa fé. E a nossa fé não está naquilo que nós estamos presenciando, porque a Bíblia diz que bem-aventurado aquele que não vê, mas crê. Muitas vezes nós ficamos focados, sabe em quê, querido? E nos encontramos na frente de uma televisão para falar assim: ó, acabou tudo voltou ao normal, agora você pode se alegrar. Aí a gente sai pulando, acabou tudo, e agora eu vou prosperar, agora eu vou arrebentar, agora eu vou para cima. Por quê? Porque a nossa fé está firmada na palavra do homem. Muitas pessoas hoje se encontram trancadas num quarto,
Muitas pessoas hoje se encontram em estado de pânico, porque não saem da frente da televisão. Porque a televisão, ela não fala nada que venha somar para nós, querida. Deixa eu falar algo para você e leva isso para a sua vida. Não deixe que isso venha roubar a sua fé. Tudo o que você precisa, você já tem. A mão do Deus Todo-Poderoso está sobre a sua vida. Ele não precisa saber como está o mercado aí fora. Ele não precisa da notícia de amanhã para ver o que Ele vai fazer na tua vida, pastor Ronei. Não, nós queremos trazer Deus para a nossa realidade. Agora o ambiente está favorável, está favorável, agora Deus vai fazer. Não, querido, Deus faz a hora que Ele quer, no momento que Ele quer. Deus, Ele não depende do homem, não depende da palavra do homem. Deus não depende do noticiário da manhã. Ei, céus e terra irão passar, mas o que foi deixado na sua palavra irá se cumprir na minha e na sua história. Aplauda o nome dEle. Aleluia. Eu vou ter que passar, já foi. Quando Abacuque entende, eu estou pulando aqui. Quando Abacuque entende o que Deus está fazendo, ele escreve algo poderoso, algo incrível. O que Abacuque escreve expressa como está o seu coração. No meio de toda a situação, Deus mudou Abacuque, Deus mudou ele. Deus mudou o seu entendimento, a sua mentalidade. No meio de todo aquele contexto, o que Abacuque queria? Uma justiça de Deus, que Deus viesse e matasse todo mundo. Os ricos comprando na justiça, se aproveitando do pobre. Olha aí, Senhor, o que está acontecendo? Senhor, vem, queima todo mundo, vem como fogo e extermina todo mundo. Só que Deus estava usando aquele contexto para mudar a mentalidade de Abacuque. E é tão interessante quando isso começa a acontecer com nós. Sabe quando vem a dificuldade e você se coloca diante de Deus: Senhor, Tu és bom, o Senhor é o Deus da minha vida, o Senhor é quem está no controle da minha casa, da minha história. Eu sei que os Teus planos não serão frustrados. Esse é um coração de uma pessoa que tem a mentalidade transformada. Não é aquele que entra no Senhor: por quê? Por que eu, Senhor? Por que isso está acontecendo comigo? O Senhor não está olhando para mim? Olha aqui, tão pobrezinho. Olha para mim, Senhor, aqui. Muitas vezes a gente até se joga no chão, começa a chorar. Vou chorar para Deus sentir pena de mim. Não. Deus quer que você se levante nesta noite e que você entenda uma coisa: que a sua fé irá transpor montanhas, que a sua fé vai te levar além, a tua fé vai fazer você vencer esta crise. Abacuque escreve isso, e é com isso que eu quero terminar. Capítulo 3, versículo 17, 18 e 19. Ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, e que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja mais gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. O
que Abacuque está falando aqui? Nada pode roubar a minha esperança, nada pode roubar a esperança daquele que vive pela fé. Não a fé das coisas desta terra, mas a fé da pessoa, daquele que venceu a morte, daquele que está à destra do Deus Pai, a fé em Jesus Cristo de Nazaré. Se coloque de pé nesta noite.